Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista e aqui eu vou dar uma dica para quem é nutricionista da área clínica. Essa é a parte 1, porque quando eu for, lembrando de outras situações, eu venho trazendo um outro vídeo com parte 2, com parte 3, com outras dicas também para nutricionistas de consultório. Então aqui é o primeiro vídeo dessa sequência, vamos dizer assim, tá? Então antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. É simples, basta clicar, do lado tem o sininho, seleciona lá a opção todas, para que toda vez que eu aparecer ao vivo ou com vídeo novo aqui, você receba uma notificação. E esse vídeo faz parte da playlist Profissão Nutricionista que tem aqui no meu canal. O link dessa playlist vai estar aqui embaixo na descrição, porque aí depois você, que assistir esse vídeo aqui, você vai lá e confere vários outros vídeos do universo do curso de nutrição, até também, da profissão nutricionista em si. Vamos lá então a essa dica. Seguinte, quando você é nutricionista de consultório e você prescreve, por exemplo, aqui eu vou focar dando um exemplo de um suplemento. Você prescreve lá, naquele papelzinho de você prescrever, por exemplo, suplementos. Então, para a paciente tal, usar suplemento X, e aí você bota a quantidade. Então, um exemplo, o Whey Protein. Eu tô aqui com um exemplo de um Whey Protein que já tá terminado, já acabei de usar, não tem mais nada, só a embalagem, que eu tô aqui usando para fazer uma demonstração. Então, eu vou prescrever, por exemplo, o Whey Protein. E aí eu boto lá, usar tal quantidade desse Whey Protein, por exemplo, após o treino. Certo, só que tem um pequeno detalhe que é onde vem a dica. E aí, para ajudar na explicação, eu vou pegar aqui o exemplo desse Whey Protein aqui. Aqui dentro tem, normalmente quando você compra um Whey Protein numa loja de suplementos, dentro dele vem um medidorzinho que é o que a gente chama de scoop. Tá aqui, ó, para quem nunca viu, enfim, um scoop. E é basicamente isso, você vai lá, coloca lá no produto e pega o pozinho do Whey Protein e coloca, enfim, depois no seu copo para você beber. Só que nesse Whey Protein aqui, dessa marca especificamente, que não vem ao caso, porque aqui não estou para falar de marca, é apenas um exemplo, aqui tem na informação nutricional dizendo que em 3 scoops, ou seja, ó, 1, 2, 3 scoops cheinhos, desse daqui você tem uma quantidade de proteínas de 22 gramas de proteínas, tá? Então guardem essa informação. Só que aí, sei lá, vamos supor que eu tô lá começando na minha carreira no consultório e eu pessoalmente já usei um Whey Protein e uso lá uma marca que eu uso direto, e eu sei que naquela marca um scoop tem 20 gramas de proteínas, 25, 26, enfim, uma quantidade de proteína que já é muito boa para pessoas adultas, saudáveis, então já é uma quantidade ótima de proteína para um pós-treino. Subentendo então que se aquela marca que eu já sei, que eu conheço, que eu uso, tem em um scoop uma quantidade muito boa de proteína, só que aí agora eu, como nutricionista no consultório, recebo um paciente que eu entendo que é interessante usar o Whey Protein. No caso, eu como profissional indicar. Então, eu vou indicar para a pessoa lá como usar o Whey Protein um scoop após o treino. Já que é uma pessoa adulta e eu sei que em um scoop ela vai ter, ela ou ele, a quantidade ideal de proteína para o seu pós-treino. Só que qual é o probleminha? A quantidade de proteína em um scoop pode mudar de uma marca para outra. E até mesmo dentro de uma mesma marca você pode ter versões diferentes de Whey Proteins, Então, o medidor ali, gente, é diferente às vezes de uma marca para outra, de um produto para outro. Nesse aqui, por exemplo, em 3 scoops tem 22 gramas de proteínas. Como eu até citei, realmente tem scoops aí de outras marcas que eu já vi que em um scoop tem até mais proteína do que em 3 scoops desse daqui. Não que essa marca aqui seja inferior, não é isso, mas às vezes é o tamanho do scoop. Às vezes tem outra marca que trabalha com um scoop muito maior. Então, aquele scoop muito maior vai caber muito mais proteína do que em um só desse daqui, entende? E aí, como profissional, se você não se atenta a isso, você só coloca lá, bote aí, ó, um scoop, ou seja lá quantos scoops forem, tá? Eu tô apenas citando o exemplo de um scoop como exemplo. Se você só aceita isso, não explica sobre a quantidade de proteína que a pessoa precisa, a pessoa vai seguir aquilo que você falou, um scoop. Só que você indicou um scoop subentendendo que nesse um scoop teria 20 gramas, 25 gramas, por aí. Mas vai que a pessoa compra, por exemplo, um Whey Protein desse daqui. E nesse daqui, em um scoop, tem
7,3 gramas de proteína, aproximando 7 gramas de proteína, o que está muito abaixo daquilo que você imaginou que a pessoa estaria ingerindo. Então é importante você ter esse cuidado de citar, tudo bem, um scoop, 2 scoops, mas deixando bem claro, olha, eu estou indicando aqui um scoop, mas subentendendo que nele vai ter ali 20 gramas de proteínas, vamos supor. Aí a pessoa escolheu essa marca. A pessoa vai ver que, opa, ele disse que eu preciso usar 20 gramas de proteínas. Então nesse daqui, ó, para eu ter 20 gramas de proteínas, um scoop só não é suficiente. Tem que ser, né, 3 scoops que daria 22 gramas de proteína. E na dúvida, o paciente, obviamente, tem que ter o seu contato, né, de preferência para que ele tire essas dúvidas, né, para que ele tenha a confiança de que, olha, eu comprei esse aqui, essa marca, eu posso converter de um scoop para 3 scoops, correto? Confere. Mas a dica que eu trago aqui para quem é nutricionista é que você tenha cuidado de não usar apenas a medida caseira, que seria justamente isso, né? A medida, scoop, ou então colher de sopa. Cuidado, porque às vezes um scoop, que é o exemplo aqui, ele não é uma medida padrão. Todo scoop só tem aquele tamanho, não. Às vezes você tem um scoop menorzinho, um scoop maior, e aí, se você só coloca um scoop, 2 scoops, um scoop de uma marca tem uma quantidade de proteína que é diferente de um scoop de outra marca que tem mais proteína ou menos proteína. Então é importante que você cite ou apenas a quantidade de proteína nesse caso, porque ficaria, né, a critério do paciente fazer a análise de quantos scoops são necessários para atingir aquela quantidade de proteína, ou se você citar um scoop só para ilustrar para a pessoa, mas deixando bem claro que, olha, é um scoop que tenha 20 gramas. Se o seu scoop tem 10 gramas, na verdade você tem que colocar 2 scoops para bater as 20 gramas. Então você tem que explicar essa questão aí, para que você, por exemplo, não fique só na medida caseira, que é o scoop, um scoop. Aí a pessoa usa um scoop de uma marca que em um scoop tem 7 gramas, sendo que você queria que a pessoa consumisse 3 vezes mais, por exemplo. Aí a pessoa chega depois do retorno não tendo o resultado que ela esperava, nem que você como profissional esperava, às vezes por uma falha pequena dessa, mas que pode ter uma repercussão grande depois no sentido de ter menos resultados. E aí você acaba até prejudicando a relação de confiança do paciente em você, talvez, né? Porque o paciente esperava muito e teve pouco resultado. E às vezes por conta de uma falha dessa, de não se atentar em explicar ao paciente sobre a quantidade. E isso é claro, tá? O profissional tem que entender, né? Quando é que é necessário o paciente saber a quantidade em gramas, em miligramas do que eu estou ofertando. Então, quando for importante para o paciente não errar, você tem que informar. Quando você vê que a quantidade ali daquele nutriente, que no caso é a proteína, é essencial ser exatamente aquela quantidade, e se a pessoa colocar menos ou mais, a quantidade vai ficar mais ou menos do que você deseja, você tem que deixar bem claro, olha, a quantidade que você tem que ingerir é essa. Então explique como é que o paciente vai atingir aquela quantidade, entende? E antes que alguém assim pergunte, tá, Henrique, mas você não poderia justamente indicar já aquela marca que você sabe que em um scoop tem a quantidade de proteína que você sabe que é ideal para aquela pessoa? Até pode, mas pelo código de ética do nutricionista você tem que indicar algumas marcas e não somente uma, porque pode ficar dando a entender que você está induzindo o paciente a comprar exclusivamente aquela marca. Então, levando em consideração que o paciente até pode receber algumas dicas de opções de marcas, mas está no plural, ou seja, né, algumas opções de marcas. E nessas opções de marcas vai ter as diferenças dos tamanhos dos scoops, como eu expliquei aí. Então, né, espero que você tenha entendido o recado. Deixe o seu joinha aqui embaixo, o seu comentário é importante, me diga o que é que você achou da dica, comente aqui. Se você aí já viu algum erro, alguma falha aí que pode acontecer, né, na área da nutrição, na área clínica, em consultório, comente aqui, porque quem sabe, né, eu faço algum vídeo até por conta daquilo que vocês comentam aí, de repente que eu também vejo que, nossa, verdade, isso daí acontece bastante e é um erro que é importante eu trazer aqui como dica depois em um outro vídeo. E na tela eu deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá, e eu peço que você compartilhe esse vídeo com quem é estudante de nutrição, porque, né, é importante essa pessoa já pegar essas dicas. Para quem é nutricionista recém-formado, que dicas como essa podem fazer diferença até para a inserção do profissional, né, no início ali da vida profissional, literalmente, né, por exemplo, em consultório. Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.